Bem, meus senhores, minhas senhoras, senhores vereadores, senhor público, senhores dirigentes, senhores jornalistas, vamos dar início à nossa reunião de executivo, 16 de junho de 2014, entrando por diante da ordem do dia. Quando os senhores vereadores querem usar a palavra? Muito bem. Vereadora Otília, começamos desta vez. Por este lado. Está pode. É carregar no lado, temos uma inovação. Mas não está a ligar. Já está. Eu tenho que tirar aqui a palavra verdadeira. Pois. Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores de Comunicação Social, público em geral, colaboradores. A minha pergunta é se tem havido algum problema com a recolha de resíduos, que temos visto que na cidade estes últimos dias não tem havido recolha. Eu gostaria de saber se houve algum problema com alguma viatura, qual é o porquê desta situação. Obrigado. É neste. Então estivemos a treinar e o vereador Ricardo. Mas estás a bloquear a comunicação? Não. Tá? O meu pode estar. Eu Muito bem. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente, os vereadores, caros colaboradores da autarquia, distinto público, os jornalistas. Sr. Presidente, de forma a tentarmos cumprir a palavra entre nós todos, ser muito sintético na minha apreciação e colocava-lhe desde já duas questões, uma relativa ao processo de auditoria jurídica ao parque de estacionamento subterrâneo e outra relacionado com o restaurante central. E sobre o processo de auditoria jurídica, Sr. Presidente, não posso deixar de realçar que este processo foi, ou melhor, a contratualização e a adjudicação de serviço para essa mesma auditoria foi feita no início de março, o prazo para a sua realização seria de 30 dias e o que é facto é que estamos a dia 16 de junho, 3 meses depois, e ainda não temos nenhuma informação sobre o processo de auditoria jurídica. E, portanto, Sr. Presidente, quer saber se o processo foi ou não já executado. Já? Muito bem. Não, então, mas... já ok. Portanto, acho que é bastante importante que nós saibamos exatamente o porquê desta demora e sabermos se o processo, ou melhor, o relatório da auditoria ainda virá à reunião de Câmara antes do período das férias, portanto, durante este mês ou no mês de julho. Sobre a questão do Café Central, e uma vez que já esteve agendado para a reunião de Câmara uma solução, por 2 vezes, soluções diversas, mas eu gostaria de saber, Sr. Presidente, quando é que vamos ter uma solução final, se é possível dizê-lo, quanto à questão do Central. Por fim, Sr. Presidente, realçar e dar os parabéns pela Feira Nacional da Agricultura, a Feira do Ribatejo. Foi de facto uma grande feira. Eu fui muitos dias à Feira da Agricultura, alguns nas funções políticas, muitos família e amigos, que foram os melhores dias. E não posso deixar de realçar que estão de parabéns não apenas a direção do CNEM ou a direção da CAP, mas todos os trabalhadores, os calabitanos, o Ribatejo, a agricultura, porque de facto foi uma grande feira, uma feira que beneficia do facto da FERSAN ter passado para Santarém sem motores novas e, portanto, aquele evento traz um conjunto de expositores que dificilmente estariam em Santarém e, portanto, fruto dessa mudança e dessa estratégia, Santarém passa por sair beneficiada, a Feira da Agricultura passa por sair beneficiada e, portanto, não posso deixar de realçar que, independentemente do número de visitantes, que ao que parece é um número recorde desde que a feira se realiza ali há 20 anos, mas mais importante que isso, foi de facto a forma como, ao nível da organização, e senti isso, e a forma de como correu a feira, a sua organização, a forma como estavam presentes, expositores, gado, maquinaria agrícola, que é uma coisa que durante muitos anos foi feita essa crítica à feira de a maquinaria agrícola ter-se ausentado da Feira da Agricultura. De facto, este ano tivemos um conjunto diverso de representantes e tipologia diversa de máquinas agrícolas. Há um pormenor que não tem nada a ver com a Feira da Agricultura, como é óbvio, que é a questão dos concertos, que acaba por trazer também um elan à própria feira, traz obviamente um conjunto de pessoas que vêm visitar a feira que provavelmente não fossem estes concertos, provavelmente não viriam à feira, portanto acaba por ser algum ganho. Obviamente que os custos não nos dizem respeito, mas
Esperemos que estejam acauteladas todo este tipo de situação, porque muitos daqueles cantores que vieram cá atuar, obviamente, são quantias avultadas, mas essa responsabilidade, obviamente, caberá, em primeiro lugar, ao CNEMA. Mas, acima de tudo, dar os parabéns a todos aqueles que participaram, que usufruíram e, obviamente, dar os parabéns a Santarém. Muito obrigado. Vereadora Idália. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros funcionários, Srs. Jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Eu começarei também pela Feira Nacional da Agricultura, que tem vindo em crescendo nos últimos anos, e deixando aqui uma palavra de muito apreço à organização, a todos aqueles que trabalharam na sua organização, mas também a todos os operacionais. E este crescendo em que a feira tem vindo nos últimos anos, no fundo, é a afirmação de uma estratégia acertada, é a afirmação de uma gestão perseverante e também de uma visão estratégica de médio e de longo prazo e de uma aposta em Santarém que são tão importantes. E gostaria de realçar esta visão estratégica e esta estratégia que está a resultar, não é? que foi avançada ao longo dos anos, e fazendo aqui um contraponto com aquilo que me parece que foi um período mais preocupante da feira, enfim, fazendo a análise de todo o seu percurso desde que saiu aqui de cima, também da pujança com que ela estava aqui em cima, mas também da pujança que já tinha adquirido quando foi para os terrenos da Quinta das Cegonhas, e isto não obstante aquele que foi o papel da Câmara durante alguns anos, boicotando a Feira do Ribatejo, como nunca ninguém tinha feito em Santarém, na cidade, no concelho, fora do concelho, tentando destruir uma imagem, uma marca, investimento e a estratégia também que tinha sido definida e comprometendo assim o trabalho. E quando falo da Câmara é para lamentar também que aos seus responsáveis nunca tenha e nunca tínhamos ouvido uma palavra pública contra aquilo que se passou durante os anos em que a Câmara afrontou a Feira do Ribatejo e realizou em simultâneo não só atividades ao nível da tauromaquia, mas também feiras no Planalto de Santarém. Também nunca ouvi a Câmara, nem os responsáveis da Câmara, Presidente, Vice-Presidente, vereadores, terem uma palavra sobre aqueles que foram os prejuízos em termos de imagem da feira, mas também em termos financeiros. Nós conhecemos todos aqueles que são os documentos de prestação de contas da feira e das entidades que estão envolvidas na organização da feira, e sabemos que os prejuízos financeiros que resultaram daquela que foi a ação da Câmara, a ação destrutiva, durante os anos em que realizou aqui um conjunto de atividades paralelas, tiveram no impacto da feira e na imagem de Santarém e na imagem da Feira Nacional da Agricultura e da Feira do Ribatejo. E, portanto, queria deixar aqui esta nota, esta boa nota, com uma nota muito positiva àquela que tem sido a visão estratégica e a capacidade de empreender a médio e a longo prazo de quem está à frente da Feira do Ribatejo e da Feira da Agricultura. Queria deixar aqui também uma nota, porque estamos em final de ano letivo e porque mais um ciclo se completa na vida das famílias e dos alunos do Concelho de Santarém. Queria deixar aqui esta boa nota pelo trabalho dos docentes, dos discentes, da comunidade educativa, pelo papel das famílias em tempo de grande dificuldade. Para as famílias temos que enaltecer aquele que é o esforço, o compromisso, a capacidade de acreditar ainda na esperança, a capacidade de acompanhar os filhos, de não promover o abandono escolar, e por isso queria deixar aqui esta boa nota e deixar a todos, desejar a todos, fundamentalmente aos alunos, boa sorte para os exames que aí vêm, mas também para as novas etapas das suas vidas. Sr. Presidente, queria deixar-lhe agora um conjunto de perguntas. Começarei por lhe perguntar se os processos que foram instruídos a funcionários que concorreram a concursos para cargos de chefia no final do anterior mandato foram instruídos propositadamente porque estes funcionários concorreram a cargos de chefia. Já lhe fiz esta pergunta várias vezes nas reuniões de executivo, o Sr. Presidente nunca me respondeu, tenho esperanças que seja hoje. Queria também perguntar-lhe se os funcionários que estão sob averiguação foram ou não deslocados fisicamente para outro local de trabalho. Perguntar-lhe ainda relativamente a este assunto, se os funcionários que estão sob averiguação
foram objeto de atribuição de novas funções e de novas tarefas. E perguntar-lhe também se considera que os funcionários que estão sob averiguação têm hoje, têm à data em que estamos a fazer esta reunião, mas também, porque já lhe perguntei noutras ocasiões, se o senhor considera que têm condições de trabalho dignas. O último bloco de questões é, Sr. Presidente, sobre a dívida dos quase 2 milhões de euros que a Câmara terá sido condenada a pagar porque fez obras sem contrato e, como já referi e volto a reiterar, isto é matéria que deve ser objeto de averiguação, mas todos sabemos e não podemos, enfim, varrer, se me deixa usar esta expressão mais popular, o lixo para debaixo do tapete. Sabemos que estes quase 2 milhões de euros que a Câmara vai ter que pagar resultam de custos de trabalho, os mandados fazer, de juros, incluem custos à data considerados excessivos que obrigavam a fazer novas medidas e ao acompanhamento por parte de uma comissão arbitral que devia ser constituída por representantes da Câmara de Santarém, do empreiteiro e por um representante do Ministério da Justiça. Sabemos que a comissão nunca se constituiu e por isso todo este processo teve o fim que está a ter. Sabemos também, porque é público, porque consta da decisão da juíza do TAF de Leiria, que a Câmara nunca respondeu ao Tribunal e que a falta de resposta veio agravar a situação e por isso foi condenada. E, Sr. Presidente, aquilo que lhe quero perguntar, uma vez mais, é onde está aplicado o montante reclamado pelo empreiteiro com o detalhe, com a indicação do local e das obras detalhadamente, enfim, com a indicação detalhada do local e das obras que foram feitas. Sr. Presidente, a Câmara de Santarém foi ou não notificada sobre este processo pelo TAF de Leiria? Tendo sido notificada, a Câmara de Santarém notificou o advogado em tempo útil para responder ao TAF de Leiria? O senhor foi Presidente desde 2012. Aquilo que queremos saber é se o senhor Presidente protagonizou alguma negociação ou tentativa de acordo com a empresa para que se cumprisse o que estava acordado e, Sr. Presidente, por último, perguntar-lhe, já como Presidente, uma vez que os últimos 18 meses do anterior mandato foram da sua responsabilidade como vereador, como Presidente de Câmara, mas também já tinha sido Vice-Presidente e vereador, que diligências é que o senhor tomou para constituir a referida comissão? E já agora, Sr. Presidente, perguntar-lhe o que tem afinal o senhor para nos dizer sobre este processo, reconhecendo, obviamente, que se está a ser objeto de análise, de decisão pela Justiça, terá, obviamente, algumas questões que não poderão ser do domínio público, mas aquilo que lhe estamos aqui a pedir, Sr. Presidente, é que nos responda a estas questões que são fundamentais para que nós possamos fazer a avaliação política de tudo aquilo que se passou e que tem a ver com este processo. Muito obrigada. Muito obrigado. Vereadora Inês... Susana, está bem. Boa tarde a todos, caros colegas, caríssima Comunicação Social. Boa tarde a todos. Uma nota muito breve, apenas para lhes dar conta que na passada quinta-feira, dia 12/6, recebemos aqui nos Passos do Conselho os trabalhadores de distribuição do CTT, dos Conselhos de Santarém, Almeirim e Alpiarça, que nos entregaram um documento que expõe os motivos do seu protesto. Em suma, este conjunto de trabalhadores que aqui se deslocou reclama a dimensão das voltas distribuídas a cada carteiro e as constantes alterações de tarefas internas que tornam impossível assegurar o trabalho dentro do período normal de trabalho. Reclamaram ainda não haver quem receba contas e valores no final do dia, ficando os carteiros responsáveis pelos valores que ficam sem guarda, insuficiência de material de serviços e os motociclos desadequados que provocam demoras na distribuição. Segundo o grupo de trabalhadores, esta situação está a colocar em causa a qualidade da prestação do serviço prestado aos cidadãos, porque, segundo os mesmos, as reclamações das populações têm vindo a aumentar, havendo povoações inteiras em dias seguidos sem distribuição
de correio. Esta é a súmula que resulta do comunicado que foi distribuído à população, nos conselhos que fiz referência, e, portanto, dar-lhes esta nota, uma vez que me pediram que disto desse conta ao Executivo, para que todos tenhamos consciência das dificuldades que os carteiros do Centro de Distribuição Postal Santarém, Almeirim e Alpiarça estão, segundo os mesmos, neste momento a ultrapassar. Muito obrigado. Vereadora Inês. Tem que desligar. Sim, a senhora vereadora tinha que desligar para eu agora conseguir ligar, não é? Portanto, muito boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, caros colaboradores do município, comunicação social, pública em geral, boa tarde a todos. Permitam-me fazer apenas 2 apontamentos muito rápidos. O primeiro diz respeito à Semana da Juventude, que terminou no passado dia 2 de junho, foi também dia de reunião de executivo, mas como nós ainda tivemos uma atividade depois da reunião, só hoje é que faço esta referência. Portanto, salientar que a Semana da Juventude foi desenvolvida de 28 de maio a 2 de junho, que as atividades foram cumpridas na generalidade, houve uma clara aposta, aliás, foram todas cumpridas, e que houve uma clara aposta das atividades darem ênfase ao empreendedorismo juvenil, ao associativismo juvenil, enaltecer as atividades do Dia da Criança que decorreram principalmente no espaço do Convento de São Francisco e do Jardim da Liberdade, e ainda fazer uma referência à entrega de diplomas do quadro de excelência, que registou 1.400 pessoas, pelo menos, que tenham dado entrada no Convento de São Francisco, o que manifestamente o Executivo agradece a todos quantos tiveram este envolvimento numa data que é tão festiva e de extrema importância na vida dos nossos alunos do nosso Conselho. Portanto, deixava esta palavra de enaltecimento a todos. Relativamente ao pelouro da proteção ambiental, gostaria de partilhar convosco a informação que já está nos órgãos de comunicação social, que houve no passado dia 12 de junho aqui no Salão Nobre, por parte da Sociedade Ponte Verde, o lançamento de um projeto nacional que é denominado Missão Reciclar. A Missão Reciclar vai estar no Conselho de Santarém nos dias 17, 18 e 19, portanto vai amanhã começar a sua atividade. Consta essencialmente de um projeto em que o que se preconiza é a educação ambiental, é bater porta a porta, é ir lar a lar, tentar perceber como é que nós podemos melhorar os aspectos da separação dos nossos resíduos, para que possamos vir a conseguir cumprir todos em conjunto a meta delineada para 2020, que é de pelo menos 50% dos resíduos serem transformados em recursos. Como esta missão só tem, e devo dizê-lo, que foi claramente uma aposta da Sociedade Ponte Verde, só tem capacidade para fazer as 2 freguesias de maior densidade populacional, ou seja, a União de Juntas de Cidade e também a freguesia de Alcanede. A nossa equipa multidisciplinar da Ação para a Sustentabilidade sugeriu, e de imediato nós, Executivo, aceitámos, a proposta de dinamizarmos paralelamente e no âmbito precisamente deste projeto estruturante de sociedade de reciclagem, nós lançarmos um projeto que se denomina Ambiente e Eu. O Eu engloba escolas, engloba juntas de freguesia, engloba entidades, associações, todos aqueles que se quiserem associar ao município, para que nós possamos desenvolver ações de educação ambiental em todo o Conselho e não só nas 2 freguesias onde a Sociedade Ponte Verde pode desenvolver a sua atividade. Portanto, vamos contar essencialmente numa parceria muito estratégica e muito coordenada com as juntas de freguesia, por forma a alterar estes nossos números. Devo dizer, por exemplo, e permitam-me que faça esta alusão, que nós apenas, só relativamente aos resíduos sólidos, nós apenas estamos a conseguir reciclar 7,71% dos resíduos que produzimos, o que claramente nos cria uma responsabilidade imensa de tentarmos melhorar estes números. Muito obrigada. Muito obrigado. A vereadora Inês. A vereadora Susana tem aqui um assunto que era para falar e
esqueceu-se. Eu peço imensa desculpa, a causa é muito nobre e, portanto, tomar-lhes apenas 2 minutos do vosso tempo para relembrar que no dia 21 de junho tem lugar a festa de encerramento do evento Um Dia pela Vida em Santarém. Um projeto que, como todos sabemos, é da Liga Portuguesa contra o Cancro e conta com o apoio da Câmara Municipal de Santarém. De resto, os senhores vereadores já assinaram a ficha de adesão do município e constituímos uma equipa para esta causa que tem como objetivo sensibilizar para a prevenção do cancro e angariar fundos. A festa começa às 10 da manhã com uma arruada pelas ruas de Santarém em direção à Casa do Campino. Início pela rua lateral do Jardim da República, e a acompanhar a arruada vão estar centenas de pessoas com balões, motos, e a concentração é em frente ao Convento de São Francisco em Santarém. O estacionamento para os participantes fica na antiga Escola Prática de Cavalaria. Uma nota final apenas para lembrar que durante o evento que decorrerá na Casa do Campino e que se prolongará durante todo o dia, haverá rastreios, atividades para os mais pequenos, jogos tradicionais, insufláveis, entre outras entidades que, assim como vendas de artesanato, sorteios e diversos contasquinhas. No palco Um Dia pela Vida vai também haver a animação e este evento culminará com, por volta das 10 da noite, das 22h30, perdão, uma cerimónia das luminárias, e nesta cerimónia, em silêncio, vão ser acendidas centenas de luminárias em memória e em honra de todos os cidadãos que foram tocados pelo cancro. Portanto, apenas esta nota para apelar à participação nesta causa pela vida. Muito obrigado. Vereador Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, os Srs. Trabalhadores, a autarquia, a comunicação social e o público presente. Eu vou tentar ser breve, embora tenha um conjunto de questões que gostava de colocar. Não pretendo repetir, mas vou só sublinhar as questões que o vereador Ricardo Segurado também já levantou, no sentido de continuarem sem qualquer resposta, estranhamente, dado o tempo que já decorreu, no que diz respeito ao Café Central e ao processo do estacionamento na cidade de Santarém. E, portanto, eu reforço, sublinho as questões que o Sr. Vereador aqui colocou e que a CDU também já colocou noutras reuniões. Ainda em relação àquilo que a bancada do Partido Socialista referiu, a vereadora Idália Serrão saudou, e muito bem, e associamos a essa saudação também, pelo encerramento do ano letivo, pelo trabalho desenvolvido por toda a comunidade escolar. Contudo, este encerramento do ano letivo traz uma notícia e uma ameaça muito triste, que penso que também tem que ser referida nesta reunião de Câmara, que é o encerramento de 7 estabelecimentos de ensino no concelho de Santarém. Infelizmente, a Administração Central continua a olhar para um conjunto de funções sociais de maior importância apenas como uma despesa, não conseguindo compreender o investimento que esse gasto, que esse custo tem e representa no nosso país, e que não é apenas sequer, porque bastaria para tanto, mas não é sequer apenas um investimento nas pessoas, que será o nosso capital mais importante como país, mas é também um investimento importante no combate à desertificação e ao despovoamento do país e do mundo rural. Infelizmente não se compreende isso a parte da Administração Central, e estamos a conhecer mais um choque no que diz respeito ao parque escolar no concelho de Santarém, com o encerramento de 7 estabelecimentos, jardins de infância e escolas básicas e secundárias. Eu não sei se o Sr. Presidente ou o Sr. Vereador Inês Barroso tem alguma informação adicional para nos dar relativamente a este processo, se isto é algo fechado, se a Câmara admite ainda encetar alguma forma de luta ou de debate relativamente a estes encerramentos anunciados. Continuando, também congratular-me com a missão reciclar que aqui a vereadora Inês Barroso trouxe, porque acho que é de facto fundamental. Nós estamos há muitos anos, de certa maneira, não apenas o Concelho de Santarém, mas o país em geral, a marcar passo relativamente às metas do tratamento ou da gestão dos resíduos sólidos urbanos. É fundamental dar passos no sentido de aumentar
significativamente esses números. Hoje em dia já não há justificação para que isso não decorra e de resto, inclusivamente, com os equipamentos que a Resitejo tem, não se justifica que não conheçamos nos próximos anos um aumento muito significativo destas metas. Portanto, isso será verdadeiramente preocupante se não conseguirmos alterar e melhorar esses sinais. Depois, Sr. Presidente, 3 questões muito breves, só para chamar uma atenção, o sinal na rua 1º de Dezembro, na cortada à direita antes da Junta de Freguesia de Marvila, o sinal de proibição de virar à direita vê-se muito mal e dado que o trânsito teve durante algum tempo a fazer-se naquele sentido enquanto a estrada de baixo estava cortada, chamar a atenção para a melhoria da visibilidade desse sinal de proibição de virar à direita. Falta também um sinal na Ponte do Celeiro, de respeito à prioridade na passagem estreita na Ponte do Celeiro. Portanto, de um dos lados está o sinal que indica que quem vem desse lado tem prioridade na passagem estreita, do outro existia um sinal a dizer que não tem prioridade no caso de se apresentar um veículo em sentido contrário, portanto esse sinal desapareceu. Claro que quem ali passa sempre e conhece, sabe que não tem prioridade, mas quem não conhece bem aquela estrada pode se esquecer de dar prioridade, não perceber que tem que dar prioridade à pessoa que vem no sentido contrário. E depois chamar a atenção para as passadeiras na rua Jaime Figueiredo, já a rua por trás do mercado, que estão muito apagadas, quase não se veem, embora tenham sinalização vertical. Chamar a atenção, porque são 3 passadeiras que ali estão de seguida, e salvo nenhuma está, de facto, em condições mínimas. Depois, Sr. Presidente, também assinalar que o movimento pela limpeza das fontes continua a agendar a limpeza das fontes e a Câmara Municipal de Santarém oportunamente antecipa-se a essa limpeza das fontes. Eu não sei se o Sr. Presidente vai dizer outra vez que esta limpeza também já estava agendada. Eu agora já começo a achar que é muita coincidência, mas certamente já estaria anunciada, como a anterior da Fonte das Figueiras já estava. Mas congratular-me que o mais importante é que as coisas sejam feitas. Tenho informação que hoje já lá estavam as máquinas na Fonte da Junqueira, para quem não sabe, na descida da estrada para as Ónias, aquela fonte chamada Fonte das 4 Bicas também, e que estava de facto num estado de degradação muito grande, que foi visto pelo movimento, precisamente no dia em que estava agendada a limpeza da Fonte das Figueiras, e depois não se concretizou, embora ainda fosse terminado um cantinho que tinha escapado aos funcionários da Câmara, mas no essencial estava feito, e bem feito, e que aliás já agora anunciar que também está agendado uma iniciativa para este mês de junho, desse mesmo movimento de animação desse espaço público, ao qual naturalmente veremos com bons olhos que a Câmara se associe. Finalmente, Sr. Presidente, só mais 2 questões. Na localidade de Valfigueira, eu ia dizer freguesia de Valfigueira, e gostaria de poder continuar a dizer freguesia de Valfigueira, mas na localidade de Valfigueira existe o Tanque do Povo junto à Casa da Matança. É uma zona que está numa zona baixa, para além do edifício ser património municipal e estar num estado avançado de degradação, embora compreenda que não seja uma prioridade, a Casa da Matança. No entanto, nas suas traseiras existe um tanque de água que está numa zona baixa, designadamente quando há chuvas, recolhe as águas de toda aquela zona. E o seu escoamento não está a ser feito nas melhores condições, o que significa que está, por um lado, a criar uma zona insalubre, com mosquitos, etc. Mas, para além disso, como não está sinalizada nem vedada, representa, inclusive, um perigo para alguma criança ou alguma pessoa mais incauta por ali se aventure, porque ainda tem alguma profundidade. Portanto, eu chamo a atenção para evitar males maiores, alguma atenção da Câmara. Imaginando que seja difícil arranjar verbas, pelo menos no presente momento, para recuperar aquele património, pelo menos deve ser acautelada a segurança mínima daquele espaço. E, finalmente, Sr. Presidente, em relação ao telhado do mercado da Póvoa da Isenta, chamar a sua atenção, porque penso que há condições para avançar com rapidez na execução da obra, desde que haja condições também para transferir verbas que já estão, de resto, destinadas à Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta para a recuperação daquele mercado, relembrando que há ali 4 lojas em funcionamento e que a não existência deste telhado, sem falar no resto do funcionamento do mercado, que funcionava pontualmente lá dentro, está, enfim, em más condições desse ponto de vista, e, portanto, chamar-me a atenção do Executivo para, em conjunto com a Junta de Freguesia, conseguir rapidamente pôr em marcha aquela obra necessária. E peço desculpa, mais importante não, mas também muito importante,
ou porventura o mais importante, Sr. Presidente, em relação ao protocolo do Alveola. Nós sabemos que foi assinado, logo na altura chamámos todos a atenção, porque os timings são muito curtos para o lançamento do concurso, para a realização da obra, os prazos de conclusão são curtos, já passou algum tempo, gostávamos de saber em que pé é que está esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado. Respondendo a uma série de questões colocadas, a vereadora Otília começou pela questão da recolha dos resíduos sólidos urbanos na cidade. Os ligeiros atrasos que verificaram-se têm a ver com o feriado que tivemos e também com uma avaria num carro e temos algumas pessoas de baixa. Portanto, ficará restabelecido dentro muito em breve. O vereador Ricardo Segurado e o vereador Madeira Lopes questionaram sobre a questão da auditoria, ou seja, vou ter uma reunião esta semana com o advogado, final da semana, portanto, presumo que já tenhamos pelo menos um draft do que será necessário e depois, como está prometido, será dados a conhecer a todo o Executivo. Também a questão do Café Central, a vereadora Susana tem estado em contacto com os proprietários, ou seja, que é só um pequeno acerto com o plano de pagamentos para que nós solicitamos, sendo a proposta não nos deram. Quando tiver essa proposta e estiver aceito, virá a reunião de Executivo. Dizer o seguinte relativamente a uma questão que aqui foi colocada sobre a Feira Nacional da Agricultura e claro, todos nós temos de nos congratular pela Feira Nacional da Agricultura, pela grande feira, pela quantidade de visitantes que vieram a Santarém e dizer que não é só a feira, também a Feira da Flor foi incorporada nesta feira, a maquinaria é maior, muitos dos concertos também são olhados de outra maneira e, portanto, temos de nos congratular por estar sempre associado o nome de Santarém a essas dezenas de milhares de visitantes que tivemos na última semana. E também não nos podemos esquecer e congratular também que a agricultura é um setor que está a crescer acima dos 2 dígitos há cerca de 3, 4 anos e, portanto, também é um dos motores da nossa economia e esperamos que continue a ser um dos motores da recuperação do nosso país. A vereadora Idália questionou sobre a questão de algum tempo atrás termos tido alguns desentendimentos com a estratégia ou com o próprio CNEM. Eu quero dizer que isso tem-se tentado ultrapassar. Claro que há algumas questões que estão pendentes, outras serão ultrapassadas, mas também dizer que muitas delas têm muitos mais anos do que todos nós sabemos. Não são coisas recentes, algumas têm algum tempo, nomeadamente situações que estão-se a resolver e outras estão na iminência de serem resolvidas. A questão do ano letivo foi colocada a questão pelo vereador Francisco Madeira Lopes e também pela vereadora Idália. Claro que nos congratulamos com o trabalho e também o vereador Madeira Lopes e a vereadora Otília estiveram faz hoje 15 dias na entrega dos diplomas que o município fez e puderam comprovar também o envolvimento que a comunidade escolar do nosso concelho tem atualmente e temos de nos congratular porque tivemos no convento de São Francisco quantas pessoas? Cerca de 1.400. Cerca de 1.400 pessoas, entre pais, alunos, professores, avós e, portanto, foi uma festa que demorou algum tempo, mas uma festa muito bonita e que todos temos que nos congratular por ela. Dizer que o encerramento das escolas, o que saiu, eu penso que o vereador teve acesso à documentação que nós enviámos, o vereador não chegou a enviar para o vereador. Relativamente a essa documentação, mas portanto, será disponibilizada essa documentação com a nossa argumentação relativamente ao não encerramento das escolas. Ou seja, o município de Santarém defende que não deverão encerrar nenhuma das escolas que o Ministério tinha. Ou seja, temos argumentado nesse sentido, disponibilizámos essa informação, dizer que a argumentação foi construída conjuntamente município de Santarém e juntas de freguesia, portanto estamos a lutar para que isso não aconteça e, portanto, esperamos
conseguir levar o nosso barco a bom porto e que não encerre nenhum dos estabelecimentos que foram identificados. Dizendo que os estabelecimentos foram identificados não por irem encerrar, mas porque não cumpriam o rácio mínimo. Portanto, também gerou-se alguma confusão. Claro que a argumentação que fizemos foi para essas escolas, é claro, mas não será a listagem que saiu pelo que era de todos os que não cumpriam, e acho que o Ministério já disse que não é essa a totalidade que quererá fazer a nível nacional, se não se referiu a nenhum caso em concreto, mas foi só uma listagem dos que não cumpriam os rácios que estão adstritos a isso. A questão que a vereadora Hidalgo também colocou sobre a questão dos processos, já falámos em outras reuniões sobre essa matéria. No que concerne à questão das tais obras na EPC, também respondemos à grande maioria das questões que foram aqui colocadas, nomeadamente a questão se fomos contactados, não fomos, mas não esquecer que temos um mandatário jurídico para tal, e como tal ele é que teria que ser notificado, e como disse também é público que não o foi. Também muitas das matérias, como dissemos, estão no Ministério Público, e aguardamos com tranquilidade e serenamente sobre todas as questões que estão adstritas a esse processo. A questão, faço também um apelo que a vereadora Susana Pita Soares fez, a questão do Um Dia pela Vida. É importante esta iniciativa este ano em moldes diferentes do ano passado com uma envolvência muito grande da nossa comunidade. Todos nos devemos congratular por essa envolvência e pelo montante também conseguido para a luta contra o cancro. Este ano menor, mas com importância igual, e portanto todos devemos participar. A Semana da Juventude, como disse a vereadora Inês Barroso, decorreu nas últimas semanas e decorreu de uma maneira que nós todos nos temos que orgulhar, e pelo envolvimento que teve. E a questão, e como encerrou, ou seja, hoje já há 15 dias, portanto, encerrou de uma maneira, podemos dizer, grandiosa, com as festividades que tivemos no nosso convento de São Francisco. A questão da proteção ambiental e a Sociedade de Ponte Verde e a missão Reciclar. O vereador Madeira Lopes também falou sobre esta questão, e tenho que dizer o seguinte, que é o facto de nós, e já aqui foi falado algumas vezes, mesmo no âmbito da Resitege ainda não temos níveis de reciclagens que sejam satisfatórios. Portanto, há um grande caminho a fazer, já foram feitas muitas campanhas de sensibilização e ainda não conseguimos atingir os níveis que achamos que são satisfatórios. Isto é algo que nos preocupa. Ponto 1, primeiro, pela questão ambiental, que é muito importante, porque ainda verificamos que os hábitos de reciclagem não estão tão enraizados como deveriam estar. Depois também por uma questão que é financeira, que está associada a isso mesmo. O que não é depositado nos ecopontos vai para os resíduos sólidos indiferenciados, ou seja, e é pesado e é pago à entrada do aterro, enquanto se não fosse para esse local, o município, neste caso não é o município, seria a Resitege, receberia algo sobre isso, ou seja, e a triagem que muitas vezes, que é feita depois a posterior na Resitege com custos completamente diferentes, traria ganhos de eficiência e ganhos de escala muito importantes para este processo. É um caminho muito grande ainda a percorrer e teremos que contar com todos, e mesmo nós, no município de Santarém, já fizemos ao longo dos últimos anos várias campanhas de sensibilização. Recordo reciclar casa a casa, que foi uma campanha de sensibilização que percorreu durante alguns anos todas as nossas freguesias do concelho, que trouxe muita gente também à nossa Casa do Ambiente, mas mais tem que ser feito nesta matéria, e portanto a Resitege está neste sentido, e nós também iremos tratar de ir nesse caminho. A questão do sinal, iremos verificar essas situações. O vereador Luís Farinha já tomou nota. Eu quero dizer que, relativamente à questão da sinalização vertical, não sei se isto passa noutros concelhos, em Santarém passa-se muito, há muito vandalismo
com a sinalização vertical. Muitos sinais que todas as semanas são vandalizados, são derrubados e inclusive até há um tipo de sinalização, não é bem sinalização, é os espelhos que acabam por ser roubados, aqueles espelhos que aparecem nas curvas para verificarmos, ou seja, nós colocamos todos os anos vários espelhos. Eu sei que as próprias juntas às vezes também com eles próprios compram os espelhos, porque estes não obrigam a liberação para camarária para ter efetividade, ou seja, isto é um auxílio ao nível da condução e são muito roubados. Portanto, dar esta nota e agradecer também, trazermos essa informação. Os nossos serviços de trânsito fazem esse encaminhamento, mas por vezes temos essa dificuldade de verificar em todos os locais onde aparece sinalização. À questão das passadeiras, eu quero dizer que nós temos um processo em andamento, adquirimos tinta para pintar, como fazemos todos os anos, as nossas passadeiras, portanto deverá estar para se iniciar a repintura de algumas passadeiras. Lembro que não são todas, algumas ficam de um ano para o outro, outras aguentam mais do que um ano. Portanto, mas este processo está para começar e é feito pelos próprios serviços do município. Recordo que há uns anos atrás este também era um serviço que estava em outsourcing e que era feito 2 em 2 anos em todas as passadeiras do nosso concelho. A questão da limpeza das fontes. Sr. Vereador, quero lhe dizer que estavam ali a fazer-me sinal, e o Vereador Luís também diz isso. Na altura referi que estava uma calendarização feita relativamente à fonte das Figueiras que coincidia com a intervenção que a Estrada Nacional que as Estradas de Portugal fizeram na Estrada 114 e, portanto, geralmente nós fazemos coincidir quando a Estradas de Portugal intervém na 114, nós acabamos por intervir também na fonte das Figueiras. Isso foi o que se passou naquela altura e acho que quem se lembrar da intervenção que foi feita para as Estradas de Portugal poderá constatar que o que dissemos foi essa declaração e não teve a ver com isso. Também esta, na fonte das Figueiras, tem a ver com uma declaração que já estava feita, o vereador pode dizê-lo, na zona que vai até às Caneiras. Provavelmente se houver outras não será, porque não estamos a antecipar esses e haverá com toda a certeza, a uma altura, se marcarem fora dessas declarações, que chegarão lá e provavelmente não estará tão limpo como teve. Portanto, poderá, noutras situações relativamente a este grupo que tem feito estas atividades, que não aconteça o que tem acontecido agora, que é estar limpo. Irá com toda a certeza acontecer alturas em que não teremos isso dessa maneira. No que concerne outra questão colocada pelo vereador Francisco Madeira Lopes, dizer o seguinte: nós, na localidade de Valfigueira, ou seja, que é o tanque da Casa da Matança, eu conheço o local, que todos estão recordados, antigamente havia várias casas da Matança, algumas freguesias. Eu recordo que nós, algumas, acabámos por protocolar com as juntas de freguesia. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso de Alcanhões, que inclusive tem um projeto. Peço desculpa. Tem um projeto para requalificação dessa zona. Portanto, vamos tomar isto tomar esta nota, ou seja, verificar o que se passa. Também falaremos com a Junta sobre isto. A questão do telhado do mercado Povoarizente. Como disse, temos acompanhado isto com a senhora Presidente de Junta de Freguesia, temos acompanhado esta situação e dizer que, portanto, teremos que depois falar e sentar com o Sr. Presidente para podermos, então, tratar desta situação. A questão do protocolo do Alviela, aquela situação que estava no protocolo, aquele clausulado, relativamente à questão da candidatura, já foi feita toda essa tramitação com a doutora Susana Calvo, por via do nosso Serviço de Candidaturas a Fundos Comunitários, a fundos, e, portanto, estamos para lançar a empreitada. Eu quero aqui fazer só uma ressalva, que quando o vereador
fala na questão dos timings. Os timings para o município de Santarém são mais, vamos dizer, mais folgados, dá-nos aqui uma folga que o município de Alcanena não tem. Porquê? Porque é um concurso público internacional de vários milhões de euros que terá que estar concluído até final de 2015. Nós esperamos conseguir fazer isto durante o ano de 2014, correndo tudo bem, e portanto não estamos sujeitos a essa pressão dos timings que o município de Alcanena está sujeito. Portanto, quero crer que irá correr tudo bem. Muito bem. Sr. Presidente, 15 segundos. 15 segundos, muito bem. Muito obrigada. Penso que está ligado. Sr. Presidente, muito obrigada. Sobre os processos disciplinares e sobre a condenação da Câmara de Santarém a pagar cerca de 2 milhões de euros, o senhor referiu que já aqui falámos, mas já aqui falámos de facto várias vezes, mas o senhor nunca respondeu às nossas perguntas. Aquilo que nós queremos fazer e que devemos fazer não é uma avaliação jurídica, é uma avaliação política, por isso reiteramos as perguntas a que o senhor nunca respondeu. Muito obrigado. Sobre essas matérias, como disse em outras ocasiões, respondi. Muito bem, vamos entrar no período da ordem do dia. De Joaquim Américo Fonseca Carvalho. É o mesmo. Sim, mas fica para ver. Não, eu tenho. Sou eu que me enviaram. De Joaquim Américo Fonseca Carvalho, com sede na rua Júlio Cageiro, número 11, União das Freguesias de Santarém, Marvila, Santaria da Ribeira de Santarém, São Salvador, São Nicolau, nesta cidade, apresentando pedido de licenciamento para o loteamento de uma propriedade sítio na rua Jorge Sena, Alto Bexiga, nesta cidade, freguesia de sua residência. Propor o indeferimento do pedido de licenciamento, loteamento e arquivar o respectivo processo em face das informações emitidas. Alguns dos vereadores querem usar a palavra? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De licenciamentos, penso que podemos votar do 2 até ao 6. Portanto, para a ata da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanedo, de Grupo de Danças e Cantares Ribatejanos, da Associação Comercial e Empresarial de Santarém, de Comissão de Festas São Pedro de Valverde, do Centro Cultural Recreativo Fontainhas Grainho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Penso também do 7 ao 10 são ratificações da oferta de livros. Sim. Porque não parece bem explicado, isto já agora foi a propósito, esta da presidência do Conselho de Ministros. Porque o ofício não diz nada, diz só que foi entregue. Certamente terá a ver com algum evento, com alguma colaboração. Já agora gostávamos de saber. Eu não sei se não foi naquela exposição que... Deixa-me ver, também não de cabeça, não tem. Eu não estou a conseguir abrir, quem consegue abrir? O 9. Vereador, mas... Sr. Vereador, eu terei que ver isto, ou seja, isto passa pelos nossos serviços do património, portanto terei que verificar isto. Sr. Vereador, terei que lhe dar sobre esta matéria também fazermos com que isto fique mais claro na próxima. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Oferta de livros, direção dos serviços de engenharia, também uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 11. Doação de utensílios para o lar pelo modelo Continente Supermercados, uma ratificação e uma doação de bens alimentares. Duas ratificações, o 11 e 12. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13. Sim. Ocupamento de via pública, Associação 13 e 14. Esta só, peço desculpa que isto vai andando para cima. Ocupação de via pública, Associação de Apoio aos Deficientes para Paralisia Cerebral, pedido de isenção de taxa, uma ratificação, também uma ratificação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, Programa de Apoio à Economia Local. Isto é uma escravimentação de uma verba. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 16, nomeação dos juízes sociais para o biênio 2015-2016. O Sr. Vereador Susana aqui irá dizer alguma coisa sobre esta matéria. Isto decorre da lei. Sim. Muito rapidamente,
não percebi exatamente o critério, enfim, alguns são óbvios e não tem nada a saber, mas depois aparecem algumas juntas de freguesia, mas não aparecem todas. E portanto não sei se houve algum critério. Não indicaram, vereadora. Não indicaram. Não percebi. Juntas Há não uma indicaram. dificuldade muito grande. Juntas não Juntas que indicaram. não indicaram. As pessoas Ok. não querem. Pois sim, não. Era só para. Ok, tudo bem. E dizer que é um processo que muitas vezes quem vai já não quer voltar a ser. Já não querem ser. Ponto. Sim, 16. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade. Ponto 17. Utilização da nomeação dos representantes do município no Conselho de Parceiros da UTIS, Universidade da Terceira Idade de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade. Ponto 18. Trânsito. Lugar de estacionamento de cargas e descargas na Avenida dos Combatentes. Quem vota contra... Sim. Queria perguntar-lhe como é que está o caso do estacionamento da farmácia Vitorino e já agora se encontraram solução para o problema de estacionamento da farmácia Pereira. Vereador Luís Farinha, eu acho que tenho que... Vocês estão aqui. Em relação à questão da farmácia, nós ainda não fechámos. Falta-nos uma reunião com a farmácia São Nicolau para fecharmos esse processo e para trazermos aqui a reunião de Câmara, precisamente a proposta, onde se enquadra a da farmácia Vitorino. Em relação à farmácia Pereira, nós já reunimos com eles, temos uma solução compreendida nessa mesma proposta. Obviamente não vai inteiramente ao encontro daquilo que eles pretendiam, mas de facto aquilo que pretendiam, de acordo com os nossos serviços técnicos, não era viável. Sim, assim que conseguirmos reunir com a farmácia São Nicolau. Ponto 18. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade. Ponto 19. Prestação de serviços de impressões de equipamentos GAPS ao AV Santarém, parecer prévio vinculativo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade. Ponto 20. Publicidade, processo 60/2013, anunciação de valores em dívida dos anos 2011 2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade. Ponto 21, 23, portanto, anulações de processos de execução fiscal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade. Portanto, é o processo número 382/2014, 365/2014 e 349/2014. 348 e 49, peço desculpa. Res e TES, é o processo 10/2011/110, pedido de suspensão parcial do PDM. Alguns vereadores que dado a palavra? Quem vota com? Sim. Eu é que tenho. Já está. Quem pediu a palavra? Vereador? Não sei se mais alguém pediu. É que ligou. Eu vou ser breve, não me suscitam grandes dúvidas. Aliás, não me suscita nenhuma dúvida. Eu queria só a confirmação, queria que não passássemos por esta suspensão de PDM, suspensão parcial de PDM, assim, de uma forma ligeira, porque, no fim de contas, acaba por ser uma suspensão do nosso principal instrumento de ordenamento do território. Eu percebi pelos documentos, porque eu desconhecia esta situação. Portanto, isto é uma questão já com alguma história e que continua em atraso porque o próprio PDM tarda em ser revisto. Mas, portanto, queria só que ficasse aqui consignado, enfim, nas nossas palavras, portanto, aquilo que estamos a aprovar uma suspensão apenas para aquela área exatamente delimitada pela estação de transferência de resíduos e, como é óbvio, aliás, é das situações que a lei em geral prevê como excepcionais neste tipo de situações, portanto não temos nada a opor, inclusive vem com as medidas de prevenção, como é que se chamam as medidas excepcionais? Exatamente. E, portanto, nada temos a opor, ainda para mais pelo fim a que se destina. De qualquer maneira, não deixa de ser sempre uma suspensão parcial do Muito bem. Vereador Luís? Não, nada pelo esclarecimento, não. E depois pensava que o vereador Luís tinha pedido a palavra. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Por unanimidade.
Ponto 25, Cemitério dos Capuz, Sepultura número 11, Rua A, pedido de isenção de taxa, de isenção de taxa, isto ao contrário, de exumação de taxas de alçada. De taxas de exumação de alçadas, tudo bem, sim, eu estava a ler ao contrário. Sim, não, da taxa. Não, isenção, não. Sabem porquê? É que isto está sempre a ir para baixo. Pedido de isenção de taxa de exumação de alçada, mas aqui do país. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26. Cemitério dos Capuz, Sepultura número 155, Rua Y, restituição de valor. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27. Habitação social, Rua Aquilino Ribeiro, alteração da composição do agregado familiar e da renda apoiada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28. Habitação social, Rua Professor Pinto Correia, número 16, região de esquerda, proposta de revisão de renda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Unanimidade. Habitação social, ponto 29, para ser Defensores da Pátria. Isto 29. Proposta de relojamento agregado familiar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Unanimidade. Ponto 30. Habitação social, Rua dos Pescadores do Tejo, número 12. Plano de pagamentos de rendas em dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto está. Ponto 31, habitação social, Rua do Alfageme de Santarém, número 52, Ribeira de Santarém, proposta de transferência habitacional. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32, habitação social para Cetabi Jovem, em São Domingos, plano de pagamento de rendas em dívida. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33, proposta de incorporação do grande colar da Torre Espada. Peço desculpa, isto uma outra vez. No acervo museológico nacional. Municipal, sim. Bem. Sim. Sim. Vai. Sim. Muito bem. Senhor Presidente, muito obrigada. Queria aqui manifestar aquela que é a nossa satisfação e orgulho desta distinção ter sido atribuída a Santarém, e queria também deixar aqui reforçar um esclarecimento, uma vez que houve algumas notícias que causaram aí, enfim, grande furor durante os dias que antecederam o 10 de junho. Gostaria de dizer que todos os deputados à Assembleia da República eleitos pelo Distrito de Santarém subscreveram logo na primeira hora aquela que era a carta da Senhora Presidente da Assembleia da República, dirigida à Presidência da República. Só quem não a subscreveu foi o líder parlamentar do Partido Socialista, deputado Alberto Martins. E, portanto, gostaria de deixar aqui isto muito claro. Já há algumas pessoas que me têm perguntado se nós não a subscrevemos. Não, subscrevemos logo desde a primeira hora, todos os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, mas, efetivamente, o líder parlamentar Alberto Martins não a subscreveu. Muito obrigada. Sim, pelo que sei, não subscreveu por nada contra Santarém, foi por uma questão que achava que deveria ir à conferência de Lia, uma coisa muito mais porque vive no Porto, é de Guimarães e acha que são cidades da liberdade e que também deveriam ser agraciadas. É essa a questão. Assim como outras cidades que têm um papel importante na instauração da cultura. Vereador Francisco. Ups. Não, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Afinal, não. Eu só venho congratular-me, mas estranhar que uma condecoração que tem quase 100 anos só agora é que venha a ser integrada no acervo municipal. Portanto, eu venho congratular-me, mas caramba, isto mais um bocadinho e mais estávamos a festejar o centenário e aproveitávamos os festejos do centenário para integrar este colar. Esperemos que aquele que foi oferecido também ao município de Santarém agora no 25 de Abril, que não demore 100 anos a ser integrado. Não, referia-me a 25 de Abril. Não, 25 de Abril, mas esse foi cedido a guarda. Sim. É só isso. Luís, doutor, só uma pequena nota sobre essa questão dos 100 anos.
legalidade no regulamento do Museu Municipal de Santarém, que este tipo de decisões têm que ser objeto de deliberação do Executivo, e é por isso que o assunto da deliberação. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 34. Encargos de consciências de espaços, ano letivo 2014-2015. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Da KPMM, a Comissão de Avaliação de Património Móvel do Município, nomeação de elemento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 36. Remodelação da estrada 35, eixo estruturante da estrada da estação, restrição do trânsito entre a passagem de nível da CP. Alguns jogadores querem dar a palavra? Vereador Ricardo, o engenheiro também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de saber se estes cortes que constam da informação que nos foi apresentada, se estavam previstos a quando o lançamento do concurso para a adjudicação desta obra. Sim. Sr. Engenheiro. Vereador Luís. Uma vez que temos o engenheiro na sala e ele, melhor que eu, conhece toda a programação da obra, sim, Sim. Muito obrigado. Como está? Já estavam previstos. Eu gostaria de saber se os cortes de estrada que constam desta informação encontravam-se previstos a quando o lançamento do concurso para a empreitada. Ou seja, quer o período em que a estrada esteve intransitável, de cerca de 3 meses, grosso modo, quer o novo período onde vão ocorrer impedimentos à circulação, no concurso para o lançamento das empreitadas diversas, estão aqui em causa, não está apenas uma empreitada ao fim e ao cabo, nada constava, nem nada se dizia no caderno de encargos. Ou seja, traduzindo a questão... Mas eu posso falar sobre isto? Traduzindo a questão, quando foi feito o lançamento do concurso, os vários concorrentes não tiveram em mente que iriam haver pontos de corte de circulação de estrada. Ou seja, as propostas foram feitas tendo em conta um determinado montante de custo, mas não tiveram em conta uma possibilidade de redução, já que, de princípio, como estamos a falar de aumento de condições de segurança, já que é essa a argumentação para o corte de estrada, e uma vez que deixa de haver a circulação rodoviária normal, por essa via, poderia ter-se conseguido um preço mais baixo para a execução da obra. Eu julgo que os concorrentes, quando elaboraram as propostas, eles pensaram, uma vez que não havia nada no caderno de encargos, em contrário, que seria que o início da obra, que a obra seria executada com o corte das vias. Porque este empreiteiro, quando falou logo desse assunto. Portanto, nós fazemos o corte da estrada. Nós pedimos, enfim, dissemos que tal não era possível, que tínhamos de fazer a obra sem os cortes. Sexta, não vai levar a mal, mas na minha apreciação, isso que você acabou de dizer faz toda a diferença. Foi a autarquia, quando faz o lançamento, nunca disse, mesmo em conversas, para além daquilo que consta do próprio concurso, que iriam ocorrer os cortes de estrada. E isto, para mim, enquanto jurista, é preocupante. Isto não é nada, não tem a ver, eu percebo a sua argumentação, mas para mim, mais do que como vereador, como jurista, é preocupante que tal tenha ocorrido. E por isso é que eu, na votação anterior, votei contra. Não tem a ver com questões de segurança, tem a ver com uma questão que nasce de um procedimento de adjudicação, que ao fim e ao cabo, se tivesse previsto que iria ocorrer um corte de estrada, provavelmente o preço para essa adjudicação seria diferente. E seria obrigatoriamente reduzido. Porque quem está a trabalhar sem ter a preocupação constante de haver a circulação, quer de pessoas, que é reduzida, bem sabemos, mas essencialmente de viaturas de ligeiros passageiros, mas também de caminhões, o custo com a segurança passa a ser muito inferior face àquilo que seria expectável se a estrada tivesse a circular em condições minimamente normais por uma estrada que tem intervenção. É por isso que na reunião em que este ponto veio à reunião de Câmara, fui chato. Foi por causa disso. Não tem a ver com nenhuma questão pessoal do vereador ou de achar que percebe mais de engenharia que não percebe minimamente nada. Tem apenas a ver com isso. É a questão do concurso público, que aí do ponto de vista jurídico tem a obrigação de saber alguma coisinha. Eu julgo que os concorrentes, uma vez que o caderno de encargos nada dizia sobre os condicionantes, eles quando elaboraram as propostas, elaboraram com a expectativa de cortar a rua, a estrada.
Por isso é que eu, na primeira reunião que tive connosco, levou ao secretário de dessa maneira. Se no caderno de encargos viesse espelhar que tinha que haver, que a obra tinha que ser feita através de situação alterada, sem corte gráfico ao grupo, de toda a forma que fosse possível, os custos seguramente seriam superiores. Superiores? Com que base? Neste momento tem. Mas neste momento está a trabalhar à vontade, com corte. Portanto, ao nível da segurança, Ou seja, ao nível do... Pronto, deixa responder o seu engenheiro, faz favor. O que estou a dizer é que eles, quando elaboraram as propostas, e daquilo que eu me apercebi, depois também do contato com eles, e porque também no caderno de encargos nada diz em contrário, eles elaboram a proposta partindo do princípio que podem cortar a estrada. E foi isso que aconteceu, de facto. Se no caderno de encargos tivesse espelhado que a obra tinha que ser feita sem haver corte de via, através, por exemplo, de circulação alternada, os custos iam ser superiores seguramente. Mal, a burrice pode ser minha. Ou a incapacidade para compreender a questão pode ser minha. Agora, daquilo que é a regularidade do funcionamento de um concurso público, eu acho estranho. Para já se me está a dizer que mesmo nas conversas informais, se nunca foi colocada a exigência do corte de estrada, então ainda me está a potenciar mais um ganho possível da empresa que está a efetuar a intervenção. Porque, obviamente, se eu estivesse do lado de lá, eu poderia empolar custos, quando sei antecipadamente que vou poder fazer cortes de estrada. Sr. Vereador, eu se me é permitido uma nota sobre isso e sobre o que está a levantar, que o Sr. Vereador, sobre essa empreitada... Eu não estou a levantar nada, estou apenas a colocar questões. Não, mas eu quero, já que houve uma vez, veio dizer que era uma empresa que estava a fazer e depois até houve alguma comunicação social que reproduziu isso e sabemos nós que não... Isso não é outra está. questão. Mas eu quero dizer sobre isso o seguinte. Relativamente ao que o engenheiro está a dizer, ou seja, quando se consigna um espaço, ou seja, quando se consigna, pensa-se consigna tudo. Ao contrário, é que é diferente. Penso que é o que o engenheiro Frazão está a dizer relativamente a esta empreitada. Mas esta empreitada teve aqui outra questão que corre em paralelo com ela, que foi o facto de nós, nas águas de Santarém, visto que ia ser feita aquela intervenção, tivemos mais do que uma empreitada, como o vereador disse muito bem, a decorrer ao mesmo tempo nesse local. Portanto, isso acho que concorre para o que estava a dizer. E essa situação de dizer que é mais barato ou mais caro, isto é um concurso público, está validado sobre essa situação, nomeadamente se houver menos tempo, como esperamos, também a questão do estaleiro, toda a questão da sinalização, tudo isso será verificado, há autos de medição para mais e para menos, e a nossa fiscalização, portanto, o engenheiro Leonel fará esse acompanhamento de uma maneira bastante clara e exaustiva sobre esta matéria. Portanto, é esse tipo de questão a dizer que poderia ser mais barato sobre isso. Nós, quando disponibilizamos, temos de disponibilizar o espaço na sua disponibilizamos ao nível quando é a consignação da obra. Portanto, não sei se haverá mais alguma questão jurídica, mas o entendimento que temos é que nós, quando fazemos a consignação, deveríamos ter disponibilizado a estrada na totalidade para a empresa trabalhar. Mas, do ponto de vista jurídico, até admito possa haver alguma coisa que assim não seja. Portanto, muitas vezes, quando deixamos a estrada e isso por troços, poderá ir ao encontro do que está o engenheiro a dizer. Sim. Acrescentar só uma questão. Nós, nessa reunião que eu há bocado falei, o engenheiro, quando eu lhes disse que eles não podiam cortar a estrada, me disse logo que, ok, mas isto não está aqui nada previsto no caderno de encargos. Todo o espaço. É ao contrário do que o vereador está a dizer. Sr. Vereador, teremos todo o gosto. E há uma coisa que Não. Sr. Vereador, e dizer uma coisa que todos nós sabemos, a especificidade não. Esta obra, para começar, a sua importância Não, deixa-me dizer aqui, é a primeira viragem que provavelmente que a cidade faz para a Ribeira de Santarém. Quem lá passar informalmente, ou seja, apesar de estar em obra, pode-se passar e verifique-se a obra que é. E tem outra coisa que eu acho que não nos podemos esquecer, que foi
Os problemas que tivemos ao início, o vereador Carmo recorda-se nisso, estava cá, porque a empresa, salvo erro, Azibel, acabou por problemas financeiros e tivemos que ter aqui uma situação contratual, uma reprogramação dos fundos comunitários adstritos a esta obra e, portanto, ela agora está a rolar sobre os carris e que vá a bom porto. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, 4 abstenções, 5 abstenções. Aprovado com 4 votos favoráveis e 5 abstenções. Ponto 37, relatório... 37. Relatório de gestão consolidado do município de Santarém, ano 2013. Os vereadores que a palavra. Muito bem, o senhor vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Finalmente foram-nos presentes as contas consolidadas do município de Santarém. Que constitui um documento que nos traduz de uma forma mais real e efetiva a realidade financeira do município e não fragmentada. Recordar que a CDU votou contra as contas da Viver Santarém, quando aqui foram presentes a esta Câmara Municipal, e neste presente momento estas contas consolidadas englobam também essas contas da Viver Santarém. Eu penso saber que não está obrigado a ser acompanhado por parecer do ROC, das contas consolidadas, e, portanto, imagino que não haja nenhuma pronúncia da sociedade que acompanha as contas da Câmara relativamente às contas consolidadas, uma vez que não nos foi presente, e, portanto, também não será presente à Assembleia Municipal. De qualquer maneira, para além da questão de base que eu já coloquei, estas contas, refletirem as contas da Viver Santarém, que mereceram o voto contra da CDU, o que será determinante na apreciação que fazemos destas mesmas contas consolidadas. Há uma outra questão que nos suscita dúvidas. Designadamente diz respeito à rúbrica das vendas e prestações de serviços. Parece aqui aparentemente uma discrepância que eu não sei se foi erro nosso ou se de facto há aqui um erro na apresentação das contas. A Viver Santarém, nesta rúbrica das vendas e prestações de serviços, aparece identificada em relação à Viver Santarém 1.558.000 euros. Em relação a Águas de Santarém, 7.763.000 euros. E a Câmara Municipal de Santarém, 1.613.000 euros. Tudo isto somado dá 10.935.000 euros e, no entanto, na página 3 o que aparece como consolidado é 10.348.000. Enfim, eu tenho estado a poupar-vos às centenas e às dezenas e às unidades de euros, portanto 10.348.000, ou seja, há aqui uma discrepância de cerca de 600.000 euros. Não sei se me esqueci de contabilizar alguma rúbrica ou se... sobre isso. Muito bem. Finalmente, salientar apenas que, apesar de ter diminuído o passivo da Câmara Municipal de Santarém, portanto, o passivo consolidado, ainda se situa nos 149 milhões de euros. E, portanto, isto sim traduz, de facto, o problema financeiro do município de Santarém e aquele com que temos que lidar na gestão do município e nas decisões que vamos tomando no dia-a-dia em relação ao município de Santarém. O endividamento consolidado de médio e longo prazo passou dos 77 milhões para 62 milhões, salvo erro. Portanto, isto traduz também a evolução dos planos de saneamento financeiro, e que, enfim, esperamos que se venha a consolidar com alguma rapidez, embora a camisa de forças em que Santarém, por via destas decisões, se encontra e para o qual temos chamado a atenção.
portanto, eu aguardo o esclarecimento do Sr. Presidente em relação à Obrigado. questão que eu coloquei. Obrigado. Vereadora Idália. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, a apresentação de contas que nos é feita aqui permite-nos olhar para aquela que é a situação do município de uma forma mais agregada, uma forma mais de conjunto e olhar para a real situação da Câmara. E a primeira questão que lhe deixamos aqui, independentemente das apreciações que temos ainda para fazer, é porque não acompanha esta documentação aquele que é o parecer do Revisor Oficial de Contas. Poderá até nem ser obrigatório. Poderá não ser obrigatório, mas se costuma ir à Assembleia, deveria vir aqui ao Executivo, mas eu acho que a situação financeira do município de Santarém, enfim, devia levar a que estas questões fossem encaradas com, eu não diria com maior seriedade, porque elas são encaradas com seriedade, mas, enfim, com maior compromisso entre todos. E, nesse sentido, acho que aquela que é a opinião, aquele que é o parecer do Revisor Oficial de Contas, só ficariam bem ao Sr. Presidente e aos restantes vereadores com responsabilidades efetivas na gestão do município de Santarém se acompanhassem a documentação que nos foi enviada. Nós olhamos para estes documentos e vemos que, efetivamente, há aqui um conjunto de indicadores que são mais positivos. Vemos através das despesas correntes, dos diferentes saldos, dos níveis de empréstimo, mas mal seria se assim não fosse, porque estes resultados que nos são apresentados decorrem daquela que é a aplicação tanto do PAEL como do PRED, do saneamento financeiro, e, como lhe digo, mal seria se, estando nós debaixo de assistência financeira, passando a expressão, não fossem estes os resultados que nos fossem apresentados. E, portanto, damos nota desta evidência. E também, relativamente àquele que é o nível de endividamento da Câmara, e ao longo dos últimos anos, eu gostava aqui de realçar algo que tenho vindo a falar em algumas reuniões. A situação a que a Câmara chegou foi uma situação muito preocupante, e por isso nós recorremos a estes dois instrumentos de gestão, e também com a participação do Partido Socialista nessa mesma decisão. Mas a situação a que a Câmara chegou resultou de um conjunto de desconformidades, nomeadamente aquela de que tenho vindo aqui a falar e que reitero, no ano de 2009, ano de eleições, em que a dívida da Câmara aumenta em cerca de 19 milhões, sem que nós consigamos vislumbrar investimento palpável. Porque, na minha opinião, e já tive a oportunidade de aqui dizer isso, quando nós vemos que o investimento justifica aquele que é o nível de endividamento, enfim, temos outra apreciação para fazer, temos outros mecanismos para avaliar, mas esse não foi o caso, e eu reporto-me a esta situação do aumento dos 19 milhões de euros da dívida só no ano de 2009. No entanto, nós não podemos deixar de olhar com preocupação para aquele que é o total dos empréstimos da Câmara e das empresas municipais neste momento, e que rondam os cerca de 63 milhões de euros. E também para o total do passivo da Câmara e das empresas municipais, que ronda neste momento cerca de 149 milhões de euros, que, na nossa opinião, e tendo nós um serviço da dívida muito grande com aqueles dois instrumentos a que recorremos para fazer face à situação financeira da Câmara de Santarém, compromete não só o desenvolvimento, como também o crescimento do Conselho. É óbvio que nós também temos que olhar para algum deste passivo e ver que foi gerado pela empresa das Águas de Santarém, pela empresa municipal Águas de Santarém, dando cumprimento àqueles que são os seus objetivos, mas também ao seu plano de investimentos, nomeadamente na consolidação do sistema de saneamento e tratamento de águas residuais do Conselho. No entanto, isso para nós não chega, não justifica todo aquele que é o nível de endividamento e todo aquele que é o passivo da Câmara de Santarém neste momento.
Só em jeito de remate, estando a falar daquele que é o trabalho de saneamento da empresa municipal Águas de Santarém, eu gostaria, Sr. Presidente, de lhe deixar aqui mais uma preocupação, uma vez mais a preocupação de que sejam repostos todos os pavimentos em condições, nas condições em que estavam as ruas antes de serem feitas estas intervenções. Aquilo a que chegamos à conclusão, depois de feitas algumas repavimentações, e de facto estas repavimentações têm demorado muito tempo a ser feitas, em alguns sítios são descontinuadas, continuam a ser descontinuadas, às vezes em pedaços de rua de 10, de 15, de 20 metros, que não se entendem. Mas aquilo que nos deixa mais preocupado é que as valetas, os aquedutos não estão a ser reconstruídos e que não sabemos quem é que os vai fazer, porque todos enjeitam as suas responsabilidades, mas as populações têm que ser servidas com o máximo da eficiência, mas também com o máximo da eficácia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria falar sobre a consolidação das contas e dizer que o método da consolidação que nós usamos é um método integral. E isto para quê? Para responder também ao vereador. Isto já é uma situação que a CDU já questionou, já o ano passado também, salvo erro, numa Assembleia Municipal. O que é que acontece quando existe o método da consolidação? Nós temos vários tipos de consolidação. Temos o método integral, temos o método de equivalência patrimonial, mas em todos os métodos de consolidação existe uma coisa que é o seguinte. As empresas, vamos chamar aqui que estão no perímetro da consolidação do município, fazem uma coisa que é expurgam as vendas e as compras entre si. E essa diferença que falou dos 600 mil euros resulta disso, vereador. Não sei se fui claro sobre isso. Portanto, relativamente a esta matéria, como é o grupo, ou seja, nós não podemos considerar, se é uma venda, imaginemos, estamos a vender, há uma coisa qualquer, um serviço que foi prestado, que seja entre os municípios, ou seja, em troca, tem que ser expurgado. Portanto, e muito disso resulta do que está no perímetro de consolidação da nossa empresa. Sobre a questão do parecer do Revisor Oficial de Contas, realmente isto foi falado com os nossos ROCs têm um entendimento, ou seja, realmente no próximo ano já disse isso, vou querer que venha à reunião de Câmara e venha à Assembleia Municipal. O entendimento que tem é que deverá estar presente na Assembleia, disponibilizado para a Assembleia Municipal, mas, portanto, este ano veio só por entendimento destes revisores oficiais de contas, mas, como devem calcular, também sou dos que acho que faz sentido estar na reunião de executiva, apesar do entendimento da lei ser só presente na Assembleia Municipal. Eu quero dizer que a consolidação só é feita desde 2007 até lá, não havia obrigatoriedade de ser feita a consolidação. E também o comparável com anos anteriores e com executivos anteriores não poderá ser feito. Mas quero dizer que todos nós sabemos que o passivo é elevado, não escondemos, sabemos que tem sido feito um grande esforço, mas há algo que é importante de dizer. A dívida do município no consolidado diminuiu, tem vindo sempre a diminuir também ao longo dos últimos anos, continuará a ser feito. Respondendo à vereadora Idália, 2005 também aumentou e muito a dívida do município de Santarém. Já dirimimos isso várias vezes neste local, mas posso lhe dizer que em 2013, também ano de campanha eleitoral, a dívida do município de Santarém não aumentou. Os empréstimos relativamente a os empréstimos, Sr. Vereador, estou a falar, agradeço que não interrompa. Relativamente aos empréstimos, como sabem, se fizermos uma consolidação do nosso passivo, ou seja, o nosso passivo passou de curto prazo para médio e longo prazo, portanto é normal que os prazos estejam mais dilatados. Mas há aqui alguns dados que queria referir, é que os custos totais reduziram cerca de 3,7 milhões de euros, ou seja, em termos relativos, cerca de 8%. Os fornecimentos e serviços externos diminuíram 15,3%, em termos absolutos 1,8 milhões de euros. Portanto, e dizer que quando falamos e olhamos para um balanço,
temos que ir à questão dos resultados operacionais. Os resultados operacionais, daí é que nós podemos reparar dentro da sua atividade, qualquer empresa, qualquer município, os resultados operacionais são o indicador mais forte. E dizer que o indicador mais forte do consolidado do município de Santarém passa de um montante de 213 mil euros para um montante de 3,7 milhões de euros. E eu acho que isto é significativo e tem que ser dito. Quem vota contra? Quem se abstém? Um voto contra. 4 contra ou abstenção? 4 abstenções e, portanto, está aprovado com voto de qualidade. Peço desculpa. Com a... Sim, o voto de qualidade. Não, isso era se fosse contra. Não é necessário nada. Está aprovado com 4 votos a favor, 1 voto contra e 4 abstenções. Ponto 38, transportes escolares 2014-2015, parecer pré-vinculativo. Os senhores casado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 39. Proposta de contratação de auditor externo para as contas do município ano 2014 e 2015. Quem vota contra? Sim, senhora, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só deixar aqui uma questão. E eu acho que já anteriormente, não apenas vereadores do PS, mas também o vereador do CDU alertou para isso. Eu acho que não fazia mal nenhum ao mundo se a Câmara de Santarém, quando escolhe um conjunto de entidades a que pretende dedicar um serviço, se consultasse também entidades de Santarém. Porque estamos perante uma consulta ao mercado em que são consultadas 3 empresas, 3 sociedades de rocks, e uma delas é de Santarém. E com isto não estou a querer dizer que as de Santarém são melhores do que as de Entroncamento ou de Lisboa. Não é isso que está em questão. O que está em questão é que não vejo mal nenhum ao mundo, considerando até uma lógica de auxílio real da economia local, e não o PAEL, que PAEL é outra coisa, mas numa lógica real de auxílio a essa economia, que fossem consultadas empresas de Santarém. Já que em Santarém há revisores oficiais de contas, há empresas que têm até alguma dimensão do ponto de vista distrital ao nível de sociedades de roques, e por isso não consigo perceber porque que não há nenhuma dessas entidades que são objeto desta consulta. Muito obrigado. Bem. Irei fazer uma coisa que é o seguinte, não sei, isto tem que ir à próxima Assembleia Municipal, se eu iria verificar se poderei colocar todas as sociedades de revisores de conta de Santarém, ficarei com o que existirem e terei problema nenhum em fazer isso, portanto ficar aqui ratificado e darei conhecimento a todos vocês e são incluídas essas sociedades. Acho que sim, acho que é uma boa opção, quer dizer, ponham-se todas as entidades que há do Conselho, pelo menos essas, para além destas que aqui constam já da própria proposta. Sabemos que estas têm aqui um histórico de trabalho com a autarquia, mas também não vejo que esse motivo seja facto impeditivo de que possam ser consultadas empresas de Santarém. Muito bem. E já agora, Sr. Presidente, só também um alerta, até foi o vereador António Carmo que chamou para a atenção deste facto, é referido a dado trecho da informação para um despacho, que é o despacho 43. Só que esse despacho não consta da informação e dos documentos conexos que vêm para este ponto. Eu admito que os senhores, Sr. Presidente, os seus vereadores que fazem parte do Executivo, que tenham acesso a este despacho e, portanto, tenham perfeito conhecimento deles. Agora nós, e julgo que o vereador Francisco Madeira Lopes também não terá mínima noção de que despacho é esse. Eu agradecia que para o futuro seja apresentado este despacho. Muito obrigado. Muito bem. Muito rápido, Sra. Vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em relação àquela que foi agora a sua decisão de ir consultar as empresas de Santarém, desde o início deste mandato, e porque não estive cá no anterior, não sei se isso já tinha sido levantado, que nós, por várias vezes, nós, a oposição, tanto do Partido Socialista como a CDU, já levantou essa questão. E nós temos feito, Sra. Vereadora. Pois, mas nós continuamos a receber propostas com consulta a empresas que não englobam empresas de Santarém. E o facto de elas serem englobadas na consulta não quer dizer que venham a ser elas a ganhar, mas eu acho que é um imperativo que isso seja feito dessa forma. E, portanto, não posso deixar de tomar nota que, uma vez mais, aquilo foi levantado à questão e, uma vez mais, o Sr. Presidente diz que amanhã vai resolver. Já podia ter resolvido. Vereadora, já falei sobre já essa podia matéria, ter resolvido, deixe-me mas
como sempre, fica para amanhã. Não fica para amanhã, será enviado e será-vos dado conhecimento. E dizer que, nomeadamente, nas águas de Santarém, agora irei estar na Viver Santarém, nas águas de Santarém, isso é sempre feito e aqui sim também tentamos fazer até à exaustão esse processo e concordo. E, portanto, e quando não vem, já estão os serviços, portanto, terá que vir essa proposta. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, e será com abstenção de 4 abstenções e um voto favorável, portanto 5 votos a favor, 4 abstenções. Ponto 40. Proposta de abertura de justo direto para o fornecimento de refeições, transportes a quentes, portanto, para o local. Quem vota contra, quem se abstém? Sou vereador Ricardo, depois também, depois falo, mas nós falamos no final, tudo bem. Isso é uma coisinha muito pequenina. Provavelmente. Sr. Presidente, muito boa tarde, senhores vereadores, caríssimo público, senhores jornalistas. Relativamente a este ponto, nós, enfim, depois de uma análise e considerando que o não envio da informação sobre fundos disponíveis, enfim, não é feito neste momento, uma vez que é apenas a autorização para a abertura de um procedimento concursal e que, quando dá assinatura do contrato, aí sim será tido em consideração a existência de fundos disponíveis. Estou certo, não é? Sim. Bom, confirmado este aspecto, eu gostaria de perceber porque é que, até considerando o valor, enfim, não direi que pudesse haver um concurso público dado os prazos que provavelmente se iriam alargar, enfim, para um período já posterior à necessidade que está aqui em causa, já que estamos a falar de refeições para o ano letivo 2014-2015, e portanto estamos a 3 meses do início do próximo ano letivo, aliás, mais 2 meses e meio, sensivelmente 3 meses, mas eu continuo sem perceber porque é que quando é aberto um concurso apenas é convidada uma empresa, não é? Eu sei que é um ajuste direto, mas o facto de ser um ajuste direto poderia aqui ser feito uma consulta a 2 ou 3 empresas, a mínima 3 empresas, não é? Quando os valores são mais baixos e quando, enfim, não havia esta possibilidade do ajuste direto e que era feito o ajuste direto apenas, ou o convite a 3 empresas em função do valor, eram convidadas 3 empresas. Vai falar sobre isso, e portanto isso será muito fácil de explicar, até certo. Muito pelo contrário. E portanto, não sei se é muito pelo contrário. Eu julgo que nestas questões é conveniente sempre fazer-se convite ao maior número possível de empresas, porque depois cabe a um júri tomar a decisão e analisar. Penso que nada se perde com isso, porque o objetivo é sempre reduzir custos neste caso, para o município. E no caderno de encargos podem ser tido em consideração diversos aspectos, desde a qualidade e outros que têm a ver com a garantia dos serviços atempadamente, e a questão do preço, naturalmente, como fundamental. Aquilo que se está aqui a fazer é fazer-se um convite apenas, enfim, não é uma empresa, mas é a um agrupamento de 3 empresas. E há muitas outras no mercado, como nós sabemos. Vereadora Idália. Muito obrigada. É para lhe perguntar quando é que o Sr. Presidente nos dá a listagem dos fundos disponíveis. Já lhe andamos a pedir desde que fizemos aqui o aumento extraordinário, desde que viabilizamos com o nosso voto esse aumento extraordinário, enfim, como contributo para a resolução dos problemas do Conselho, é sempre na semana seguinte.
provavelmente ir-me-á dizer que será amanhã ou na semana seguinte, mas há meses que aprovámos aqui esse aumento extraordinário e há meses que estamos à espera dessa listagem. Vereador Madeira Lopes. Sr. Presidente, era só esta questão que a vereadora Idália levantou, porque aqui eu não fiquei com a ideia que o Sr. Presidente se tenha comprometido a dar esta informação, mas também, salvo melhor opinião ou melhor recordação, também não invocou nenhum argumento definitivo, embora tenha argumentado o porquê, no seu entender, não faria sentido. Mas, enfim, eu contra-argumentei, e também não quero ser aqui juiz em causa própria, obviamente, mas que a informação dada, pelo menos na manhã do próprio dia da reunião, será sempre a melhor possível que podemos ter. Eu não sei se é assim, se é complicado, se é impossível aos serviços dar essa informação dos fundos disponíveis que existem na manhã da realização da reunião. É um simples como já recebemos outras informações do ponto de vista financeiro, relativamente ao dia da reunião, do ponto da situação da conta de caixa, salvo erro, que viesse também essa informação. Neste momento, os fundos disponíveis no município são X. Sim, senhora. Vereadora Inês Barroso, sobre a questão do vereador, depois falarei sobre a outra. Relativamente às refeições escolares, dar aqui um esclarecimento que me parece que é fundamental para um melhor entendimento relativamente ao processo. Portanto, o concurso das refeições escolares foi desenvolvido pela CIMLT, numa perspectiva, obviamente, de economia de escala relativamente a preços praticados e numa perspectiva de um fornecimento de refeições conjunto aos 11 municípios desta comunidade intermunicipal. Destes 11 municípios, apenas um não entrou o ano passado no concurso, mas este ano já integra também este concurso da CIMLT. Bom, o que se passava relativamente a este concurso é o seguinte: nós na comunidade intermunicipal já praticamos um valor de refeição de 1,09 euros por criança. Destes 1,09 euros, parte deles são para matérias-primas para a confecção da refeição, outra parte é da empresa relativamente a despesas de funcionários e de cozinhas e de transporte das refeições. Portanto, se houvesse necessidade de fazermos a redução remuneratória dos 12% relativamente a este preço, o que se verificou é que não havia qualquer empresa no mercado que aceitasse, que tivesse, que conseguisse baixar para além dos mais 12% relativamente a 1,09 e mantendo a qualidade de prestação do serviço. Portanto, o que é que a CIMLT tentou fazer durante estes 2 meses de fevereiro, março, fevereiro, março, abril e não só? Tentou obter esclarecimentos por parte do Estado, das instâncias superiores, relativamente à obrigatoriedade ou não desta redução remuneratória, uma vez que, por exemplo, a DGEST, neste momento, ainda pratica, ao nível da zona de Lisboa e Val do Tejo, um preço de refeição de 1,43 ou 1,46, se não estou em erro, e, portanto, eles ainda conseguiriam, eventualmente, fazer uma redução remuneratória. Nós, neste momento, somos das zonas onde o preço da refeição é o mais baixo, que era 1,09. Se fizéssemos, e repito, se fizéssemos esta redução, não tínhamos nenhuma empresa que conseguisse concorrer a este preço, a esta obrigatoriedade. De forma que a solução encontrada, e dado que passaram estes meses sem se conseguir obter aqui uma situação que fosse possível para todos os municípios, então, verificado esse constrangimento, o que se fez neste momento foi todos, e já consubstanciado na informação que recebemos por parte até do Ministério das Finanças, o que decidimos fazer foi, ao abrigo do acordo de quadro da CIMLT, que termina em agosto de 2014, ao abrigo desse acordo de quadro que ainda está em vigor, fazer um ajuste direto. Portanto, todas as autarquias irão fazer um ajuste direto à mesma empresa ao abrigo deste acordo de quadro. Daí que não esteja a haver um procedimento concursal, que implicaria vários meses, e já não temos tempo para isso, mas sim um ajuste dentro e respeitando toda a legalidade inerente à redução remuneratória. E somos 11 municípios a fazer desta maneira. E somos 11, não sei se
Senhor Vereador. Não sei se a vereadora foi clara sobre isto. Queria dizer o seguinte: os 11 municípios, ou seja, os municípios que estão, há um que está para entrar, os municípios da comunidade intermunicipal têm dos preços de refeição mais baixos, ou seja, isso trouxe aqui alguns constrangimentos a esta matéria. E nós o que estamos a fazer é estribar. Não, e o que estamos a fazer é em conjunto com a comunidade intermunicipal e em conjunto também com os outros municípios. No que concerne à questão dos fundos disponíveis, o vereador Madeira Lopes tem razão sobre essa matéria. O que eu disse era que, relativamente à disponibilização, que não era durante a manhã disponibilizar e à tarde já não poder estar factual. Agora, isso é, ainda hoje, durante a manhã, falámos sobre isso. Falámos nisso, ou seja, em que nós um processo dinâmico que estamos a dar, depois, entretanto, pode haver um concurso ou que não vai, não se adjudica, ou isto ou aquilo, e não fica. Ou seja, e a questão é para evitar a tal, por vezes, não percepção relativamente a essa matéria. Nunca foi a questão de dizer que não damos amanhã, é que é um processo. Pronto. E esta foi a situação. E isso foi o que eu disse da outra vez e não o que a vereadora referiu. Mas tudo bem, certo. Relativamente à outra matéria, vereador António Carlos, está... Sr. Presidente, eu estou esclarecido com o que a vereadora Inês nos referiu. De facto, agradeço, mas na informação nada vinha a informar sobre esse aspecto. Vinha apenas a dizer que tinha sido um acordo mútuo acordo entre o município e a CIMLT. No âmbito do acordo quadro da Comunidade Intermunicipal de Virotejo. E quero dizer que sobre esta matéria tivemos que pedir vários esclarecimentos, não só à Secretaria de Estados, como ao Ministério das Finanças. Houve reuniões da própria Comunidade Intermunicipal sobre esta matéria, precisamente por isso que isto é uma situação que é nova, ou seja, e apesar dessa obrigatoriedade, havia este constrangimento. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, 5 abstenções. Ponto 41. Transferência de verbas para agrupamentos para pagamento de fones da EB1 e jardins de infância. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 42. Proposta de escolha de procedimento da Asta Pública para contrato de concessão do uso privativo do bem, ou seja, da cafeteria das Portas de Sol. Alguns dos senhores vereadores que dão a palavra. Eu é que tenho que tirar aqui. Não, já está. Pois, mas o Presidente também pode fazê-lo. Eu posso fazê-lo, sim. Só que... por um lado, é para me congratular com a esperança que ainda subsiste relativamente a esta cafetaria. Eu sei que já pelo menos nos últimos tempos, é a terceira tentativa. Eu já não me recordo qual é que foi o preço base da última vez, não sei se o Sr. Presidente me poderia recordar. Estamos a alterar o preço base. O que é que estamos a fazer para tentar ter mais sucesso do que nas duas últimas tentativas? Muito obrigado. Susana. Como sabem, foram lançados 2 concursos públicos e 2 ajustes diretos, não sendo verificada a apresentação de nenhuma proposta para qualquer dos procedimentos, pelo que optamos por fazer uma proposta de escolha de procedimento de Asta Pública para a concessão do uso privativo da cafetaria das Portas do Sol, e o valor de licitação é o valor de 150 €, que é substancialmente inferior. Eu também não tenho memória exatamente qual era o valor, mas este é bastante inferior, sendo que, em princípio, já houve alguns contactos com a autarquia e há interessados. Pensamos que este valor, pela comissão que foi reunida, é um valor base bastante atraente, de modo a que possam surgir interessados e possamos ter o jardim a funcionar em breve. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 43. Subsídios aos estabelecimentos de ensino para o ano letivo 2014-2015. Estimativa, sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria. Temos 2 relatórios por unanimidade, peço desculpa. Foi o vereador Carmo a fazer... o vereador Carmo fez assim com a mão, parecia... Temos 2 processos agora de relatório final para falar à porta fechada. Ofício da Assembleia Municipal de Santarém, dando conhecimento da aprovação de proposta de declaração de interesse público. Do público, alguém queira intervir? Não há. Agradecia que fizéssemos. Portanto, que